pessoal. Obrigado por vocês fazerem o esforço de virem. Vamos orar. Então, ora aí pra gente. Você que está mais crente. Senhor, nós te bendizemos por quem Tu és, te adoramos, Senhor, nesta noite. Louvamos-te, ó Pai, pelas muitas bênçãos que o Senhor nos dá, pelo Teu cuidado constante para com as nossas vidas. Louvamos-te, Senhor, por este grupo, pela disposição desses irmãos em estudarem, ó Deus, a Tua palavra, estudarem sobre liderança. Obrigado pelo desejo de cada um de servir ao Senhor. Pedimos a Tua bênção para esse tempo de estudo, que o Senhor conduza o pastor Pedro no ensino, que o Senhor abra as nossas mentes, e para que nós possamos, ó Deus, entender e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada nós falamos rapidamente sobre a ideia de que para um livro ser incluído no cânon, o que é o cânon, Bené? É um conjunto de livros. Essa divulgação eu peguei aqui, vou dar o crédito. Tá bom. Obrigado. É um conjunto de livros formados em Escrituras Sagradas. É o conjunto de livros Que formam as Escrituras Sagradas. Cânon é a medida certa. É a escritura. Não se pode nem tirar, não se pode nem acrescentar nada à escritura. Só atualizando. É importante vocês entenderem, começando da frase do Ed Renekiewicz, sobre a atualização da Bíblia. Isso é um termo técnico que ele usou do sistema hoje de plantação de igreja. Esse termo tem muito a ver com uma palavra, é muito associado a uma palavra chamada contextualização. Como é que eu contextualizo o Evangelho no meio de povos diferentes, com culturas diferentes, um monte de coisa. Nós vamos ver um pouco sobre isso em homilética. A homilética nos leva a contextualizar o texto, e contextualização, obviamente, é diferente de atualização. A atualização que ele propõe ali, e as pessoas talvez pensavam que ele estava falando do termo técnico de plantação de igrejas, e ele não estava falando, porque depois ele explica, ele não estava falando desse termo técnico. Ele estava falando de que a Bíblia precisa ser atualizada no sentido de que alguns livros, alguns escritos da Bíblia precisam ser deixados para trás. Precisam ser eliminados como regra para nós. É uma proposta feita em relação ao Velho Testamento. E agora... Sim, ele está falando sobre... Ele usa essa expressão. Ele fala 2 ou 3 textos, né? Isso não seria parte de autocrítica? Seria uma autocrítica? Isso... Como? Seria parte de... Você considera isso alta crítica? A alta crítica. Filho da alta crítica. O que é alta crítica, Everton? Se falar não sei, ganha um pirulito. Se inventar coisa, vai ser expulso da sala. Desse jeito eu vou falar para você, então. Então isso é melhor. É sempre bom. Eu tenho... Sua mãe te pega no trabalho. Eu estou na aula. Tchau. Beijo, tchau. Vamos lá, então. Explica para nós, para mim, né? Tá, eu estou sentindo falta de uma louça aqui, né? De um quadro para fazer meus hieroglifos. Aqui está a Bíblia. Nós temos baixa crítica e alta crítica. Tem um encarte disso lá na Bíblia de Genebra. Tá? Você pode ler lá. Eu acho que quem escreve ele é até o Macaco. Baixa crítica, alta crítica. Tá? E a Bíblia no meio. A baixa crítica se submete ao texto bíblico. A alta crítica quer consertar o texto bíblico.
Então essa alta crítica gerou o que nós chamamos de liberalismo teológico. Qual é a diferença, Cacheta, de liberalismo para neo-ortodoxia? Sei não. Oh, tá aprendendo. O professor Heber Campos, quer trazer o Heber aqui, falava isso. A alta crítica, a neo-ortodoxia, ela crê que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. O liberalismo crê que a Bíblia contém a palavra de Deus. E os ortodoxos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem não? Então, assim, nós temos ortodoxia, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós somos ortodoxos. Se você não sabe o que você é ortodoxo. Eu espero. E aí você tem o liberalismo teológico, que falava que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, partes da Bíblia, é o que o Edwin Equivox defendeu. Partes da Bíblia é inspirada, é palavra de Deus. E quem define é a cultura posta. Então a cultura de hoje define o que não é o que é Bíblia. Então se surgir uma cultura dizendo aí que gays, essa coisa tal, o amor é amor, que é a questão do movimento Black Lives Matter, esse tipo de coisa está apostando de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela contém partes. Pastor, eu estou fazendo anotação aqui, só me dá eu perdi a parte da alta crítica. A alta crítica é aquela que considera que a Bíblia possui erros. Okay. E por isso ela é criticável. A Bíblia é criticável. Uhum. A baixa crítica é aquela que não toca no texto bíblico. Ela entende que o texto bíblico é perfeito. E ela se submete ao texto. Baixa crítica. Tá? Isso são. E essas duas manifestações exegéticas, não sei se estou falando muito complicado, geram aquilo que eu perguntei para o Cacheta. Geram 3 tipos de correntes em interpretação bíblica: ortodoxia, liberalismo e neo-ortodoxia. A maioria de nós confunde neo-ortodoxia com ortodoxia. Aqui, por exemplo, eu já vi pessoas, inclusive eu vi uma irmã, a irmã Sandra, que ela não está aqui, ela está sendo gravada aí, a irmã Sandra, lendo o livro do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer é idolatrado no meio daqueles que se dizem calvinistas, mas foram criados dentro de casa, nunca tiveram uma sala de aula. Aí o cara lê Dietrich Bonhoeffer e fica apaixonado pelo cara. E Dietrich Bonhoeffer é um cara que lutou contra o nazismo, então o cara já sai ganhando. Ele tentou matar Hitler, por isso que ele não... E ele foi preso, mas dias antes, ou meses antes da guerra acabar, Hitler mandou matá-lo. Ele estava preso. Né? Então, alta crítica gera liberalismo teológico. O liberalismo teológico dizimou as igrejas na Europa. Aí eles criaram a neo-ortodoxia, cujo grande pai é Karl Barth. Karl Barth é o grande cara, que é o cara mais estudado aqui no Gordon Conwell. Né? Você vai no Gordon Conwell, está lá Karl Barth, tem até uma idolatria lá. Karl Barth diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Torna-se. Ou seja, é por isso que você vê muitos pastores, inclusive aqui você já deve ter visto isso, o pastor pega um livro do MacArthur, leva para o púlpito. Hoje nós vamos estudar o livro do MacArthur, gente, já viu isso? Aí no grupo de casais, hoje nós vamos estudar Casados para Sempre. Ou nós vamos, lembra daquele que tinha uma aliança na capa? Era do Tim LaHaye, da Beverly LaHaye, lembra? Quem lembra aqui? Você é um dinossauro igual eu. Como era o tema do livro? Aí o que acontecia? Dava aquele livro aonde? Dava aquele livro... Casados... Sim. Não, pode terminar aí que eu tenho uma pergunta. Aí o que acontece? Aí dava aquele livro no encontro de casal, e aquele livro... Aí depois descobriu que Beverly LaHaye e Tim LaHaye, o que aconteceu com eles? Eles se separaram. Faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Se separaram, verdade. Se separaram. E aí foi outro cara também que o livro era dos púlpitos de igreja. Era o...
Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Né? Aí depois que eu descobri os problemas da família do Rick Warren, que ele continua um homem de Deus, não estou dizendo o contrário, mas que até o próprio filho dele se suicidou, né? O pessoal baixou a bola, mas levavam o livro. Isso tudo é neo-ortodoxia. Você leva o livro, porque aquele livro torna-se a palavra de Deus. Por mais que o MacArthur, por mais que o John Piper, por mais que o Rick Warren, que é um cara sério, eles são pessoas boas, mas eles não substituem o texto bíblico. É tudo pastor com preguiça de fazer exegese, com preguiça de fazer estudo. Eu não estou dizendo que você deve colher, é claro que você tem que ler e colher desses livros. O que você não pode é levar esses livros para o púlpito. Agora, gente, vamos abrir a página 40, capítulo 12 do livro do Rick Warren, pelo amor de Deus. O Wilson começa a fazer isso na liturgia. Quem? O Wilson. O Wilson da IPI. Essa foi a briga da IPI com a IPB, né? Ele está ali de mal, ó. Isso converteu 1000, lembra não? Ele fez muito bem a liturgia ontem, diga-se de passagem. Você ia falar alguma coisa? Se alguém quisesse ficar em pé na hora da confissão, podia. Ele falou? Falou. Aí, se você quiser ficar sentado, o que você quiser levantar. Isso é liberalismo teológico. Sim. Não, uma pergunta. Por exemplo, a gente via muito o pessoal lá dos americanos, do conselho, eles faziam muito disso. Nós vamos estudar o livro de fulano de tal, para depois discutir. Isso também é um tipo de... nos grupos, né? Não, no conselho deles lá. Em vez de... Olha, no conselho. Isso são conceitos, veja bem. A igreja americana, a PCA, aqui no Nordeste, tem uma grama de liberalismo. Você percebe isso quando nós fomos tratar com o Adalto Lourenço sobre o criacionismo. Eles não acreditam em Gênesis nos 6 dias literais da criação. Então existe uma pitada por causa do Tim Keller. O Tim Keller não aceita a literalidade dos 3 primeiros livros da Bíblia, capítulos da Bíblia, que é um choque que eles têm com a confissão de fé. Então, existe um princípio aí, e agora já está se falando aí no meio de todo mundo, né, o problema do Tim Keller. Já está se falando aí, o Tim Keller tem caminhado para esse lado do Ed Renekiewicz, desse movimento intelectual que tenta redimir a sociedade através de boas obras e do amor pelo amor, né? E o Tim Keller já tem recebido muitas críticas em relação a isso. Um socialismo. Socialismo. Suave. Sim, socialismo. Pastor, eu perdi um pouquinho aqui. A questão assim, da ideia que o senhor está passando, de levar o livro lá e ler, e aquilo vai se tornar a palavra de Deus. Qualquer outra coisa, aí espiritualizar a história e... Não. Você está correto. Não, é o seguinte. É só escrito. Nós temos um momento em que a palavra fala. E presta atenção. Eu não posso. Não é o copo d'água. Não é errado eu recomendar um livro. Não é errado numa classe de escola dominical eu recomendar um livro base. Gente, o nosso livro base vai ser Berkhoff. Mas nós vamos estudar isso numa classe. Eu estou falando no culto. E eu estou falando também nos grupos pequenos, quando nós vamos ter o momento devocional. Por isso que eu sou muito contra livro de devocional. Mananciais no deserto, Gotinhas de Jesus. Eu sou muito contra isso. Você tem que ler a Escritura no seu momento devocional e falar da Escritura o que você entendeu. E isso é o que a Reforma Protestante conquistou para nós. Agora, isso não exclui, e não deveria excluir, a nossa vida de estudo, de ler vários livros, de fazer várias compilações, de cruzar informação. Isso não exclui. Mas no momento em que, na hora do púlpito, e eu já vi isso, no culto de oração, alguém leva um livro para a gente estudar o livro. Lê o capítulo aí, irmão. Isso foi um reflexo do liberalismo teológico e depois, para responder esse liberalismo, a neo-ortodoxia. Tudo pode se tornar a palavra de Deus. É o evangelho empirista. Isso você não percebe, porque nós somos filhos dos nossos líderes.
sem perceber, daqueles que comandam as nossas ações. Você liga uma música lá no seu carro e você diz, essa música falou comigo. Já fez isso? Isso é neo-ortodoxia, e você não sabe. Rapaz, eu li um artigo hoje, rapaz, isso falou comigo. Isso é neo-ortodoxia, e você não sabe. Por que você está dizendo? Deus usou aquela música para falar comigo. Então, o que ele falou ontem, então, foi neo-ortodoxia, né? Foi neo-ortodoxia. Por isso que eu falei que ia falar mal dele hoje, mas ele não está aqui. Neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia está presente nas nossas vidas de uma forma muito, muito forte e a gente não percebe. Por que quando eu falo isso? Tudo bem, algo pode ter chamado a sua atenção, uma música, uma leitura, mas onde é que você vai responder se aquilo foi não Deus falando com você? Quando você encontra um respaldo aonde? Na palavra. Se não, é empirismo. E o empirismo gera neo-ortodoxia, que é um conceito que alguns pastores não estudaram no seminário, profundamente. Se estuda em prolegômenas, tá? E eu sei disso porque eu dei aula há 8 anos em seminário. E alguns alunos de outras classes não tinham estudado. Porque qual é a sequência? Reforma, contra-reforma da Igreja Católica, Concílio Vaticano II, Vaticano I, Vaticano II. Depois nós temos o quê? Depois nós temos o liberalismo teológico. E o liberalismo teológico, a resposta ao liberalismo teológico da academia foi o quê? Neo-ortodoxia. Mas sempre paralelo a isso, estiveram os reformados, que eram minoria, dizendo a Bíblia é a palavra de Deus e acabou. E sempre voltando aos ensinos de Calvino, voltando aos ensinos de Lutero, voltando aos princípios da Reforma, voltando a Agostinho de Hipona. Então, tudo isso era paralelo. E era considerado como louco. E foi isso que a Igreja Presbiteriana fez e que o povo não desconfiou através de Boanerges Ribeiro, que era um doido. A Igreja Presbiteriana caminhou sempre paralelo. A IPI abraçou o liberalismo teológico e depois abraçou a teologia neo-ortodoxa. E a IPI começou a definhar, ela começou a secar. Igrejas luteranas no Brasil. Quem conhece aqui a Edmeia Williams? Veio aqui, Tem um A Edmeia Williams. Edmeia Williams, que fica contando a história da Bíblia e aplicando. A Edmeia Williams, né, que faz um trabalho lá nos morros do Rio, né, com a Kay. A Kay até fugiu, não sei onde é que está. Pastor, então, sim. A gente tem que estar sempre voltado dentro da caixinha, para a gente não se perder, porque as informações que vêm à nossa mente, às vezes, é sempre dentro da grande. cerquinha, falou caixinha. É que às vezes é como ele onde fala, a gente mete o pé na seca. Pula. Porque tanta informação que vem para a gente é livros diferentes, é internet. Não, o que eu penso, geralmente, pastores como eu têm pouca vida de igreja. Meu sonho é ter uma biblioteca na igreja e ter referência. Nós vamos aprender isso. Tudo na leitura é referência. Se você não tiver referência literária, você vai ler muita porcaria. E vai achar que é legal. Então, nós precisamos... O que é eu sonho? A gente ter na igreja City K United uma biblioteca. E, além de biblioteca, ter o quê? Ter referência bibliográfica. Por que esse autor é bom? Por que esse autor não é bom? Por que eu cheguei para essa irmã e falei, não leia Dietrich Bonhoeffer se você nunca estudou prolegômenas? Você já estudou prolegômenas? Não, então não leia Dietrich Bonhoeffer. Porque vai parecer o homem mais crente do mundo para você. Você vai, assim, chorar com Dietrich. Só que ele é neo-ortodoxo. Ele não é... Aí você vai chamar ele até de reformado, mas ele não é reformado. Você vai chamar Calbart de reformado, mas o cara não é reformado. Então, e aí você pensa que o cara é porque ele usa... A neo-ortodoxia usa a linguagem da ortodoxia, a linguagem da reformada. Então, o que eu quero criar com vocês? Que vocês leem, por exemplo, 4, 5 livros por ano, que vai ser uma grande alegria para vocês. Você lê 4, 5 livros por ano. Depois você pegar gosto pela leitura e 10 livros por ano. Depois 12 livros, um livro por mês.
E aí vocês vão ter uma análise crítica na cabeça de vocês. E vão ter uma linha. Uma linha. Tá? Uma linha de pensamento. Então, a neo-ortodoxia gera caras como Ed René-Kivitz. Ed René-Kivitz esteve na igreja do Manuel faz 4 meses que ele esteve aí. E pregou. E o que ele pregou, eu falei, não fez exegese. Porque esses caras não fazem exegese como os padres católicos não fazem. Eles estudam filosofia. O que foi que a Igreja Católica acabou? O padre estuda filosofia. Ele faz uma homilia filosófica no dia de domingo. Ele não prega. Por que vocês rejeitam a pregação que eu tinha quando eu cheguei aqui? Eu escutei algumas mensagens. Porque o pregador confronta. Só que a geração que foi antes não aprendeu a confrontar vocês. Então a pessoa, pastor, o senhor está com raiva? Não. João Batista estava com raiva? Não. João Batista estava pregando a Bíblia. Um irmão chegou para mim, eu peguei um dia, eu falei assim, Deus dizia que a igreja é como uma prostituta que abria as pernas e dava todo o que passava. Pastor, como é que o senhor fala isso no púlpito da igreja? Eu falo, meu irmão, está aqui na Bíblia. É que nós não aprendemos a ouvir sermão. E agora o construtivismo pegou nós, nos nossos cultos, nos nossos escola dominical, o que acontece? Não tem mais um cara falando a verdade. É todo mundo discutindo. Vamos discutir, gente. Começou a fazer isso na igreja do Chile, a igreja acabou. Começou a discutir, o cara que está lá da universidade tinha muito mais argumento que o professor. Vamos abrir para discussão. Isso é construtivismo. Está no meio da igreja. Não existe uma verdade. Por isso que quando nós estamos trabalhando a Bíblia, eu estou tentando dizer para vocês o seguinte, o que a Bíblia diz é o que é. Existem correntes de interpretação? Existe. Mas as coisas essenciais para a salvação na Bíblia são claras. Não precisam de nenhum esforço interpretativo. Elas estão claras e patentes. O cara pega um texto lá de homossexualismo, que é claro, e ele deturpa. Mas está dizendo aí, ué. Mas não é assim. Por quê? Porque dentro das nossas igrejas, o que é que tem acontecido? Os nossos filhos viraram gay. As nossas filhas viraram lésbicas. As nossas filhas estão fazendo sexo aí antes do casamento. E aí do pastor que falar contra isso no púlpito. Aí o cara vai mudando, não é por causa da Bíblia, vai mudando por causa da experiência dele. Outra coisa, para a gente pelo menos dar uma pincelada ali. Família. Eu detesto escutar sobre família, porque os caras não usam nenhum texto bíblico. Eu vou dar só um exemplo para vocês, para dar uma destruída de vocês. Para vocês já ficarem lá e me irritados comigo, para ver se acorda. Né, Daniel Castilho? Tá? O sono está lascado aí, né, meu irmão? Então é o seguinte. Pedro seguiu a Jesus. Não seguiu? Pode dizer, seguiu ou não seguiu? Onde é que estava a família de Pedro? E Pedro? Cadê a família de Pedro? Jesus chamou Pedro para ser apóstolo. E cadê a família de Pedro? Moisés. Deus não chamou Moisés? Onde é que ficou a família de Moisés? Percebam que não existe... Paulo. Perceba que não existe essa ideia de conceito que nós idolatramos a família como a Igreja Católica. A sua família é para servir a igreja. Aí você faz uma escala de valores. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Isso é mentira. Isso é mentira. Você vai servir Deus? Não vai. Você vai servir a família? Não vai. Você vai servir você. Porque não é um problema de escala de valores. É um problema cristão. Porque se você é um cristão que quer cumprir a missão, você vai amar sua esposa.
Você vai amar seu filho. Agora, filho, até sair de casa, qual é a única palavrinha que ele deve fazer? Obedecer. Nada mais. Está lá em Efésios. Essa escala de valores, pastor, foi muito falado pelo Naamã na nossa igreja. Está errado. Não existe isso. É só para você ter um background. Eu sei. Não existe. Porque não existe texto bíblico que respalda isso. Eu não estou dizendo aqui para abandonar a família. Eu não estou doido. Eu só estou dizendo que eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, e todo mundo ali é para servir a igreja. E acabou. Porque nós estamos criando um ódio da igreja. Pastores que abandonaram a igreja, que filhos tiveram problema, não foi porque abandonaram os filhos, não. Porque a gente esquece, irmãos, que os filhos têm as decisões deles. Você cria o filho certinho. Você levou para o shopping, você levou para passear, você fez tudo, e você não percebe que o seu filho e a sua filha têm ódio de você. Mas ela tem ódio de você porque ela nunca vai ser crente. Você tem que entender que o seu filho não é obrigação dele ser crente, não. E o fato dele não ser crente não é culpa sua, não. Eu vejo muitos pais aqui na América. Misericórdia. Olha, eu vou contar uma história para vocês aqui. Não vou citar nomes, não. Acontecendo agora. Um filho ou filha, eu não vou falar o sexo, chegou para a mãe e para o pai e disse assim, ela se escreveu para o pai e disse assim, eu sou lésbica. E eu agora tenho uma namorada que eu vou casar com ela. Uma menina de 20 e poucos, 21 anos. Aí a mãe se levantou, geralmente nesses casos o pai é meio bocó. A mãe se levantou. Sabe o que aquela menina fez? Presta atenção nisso aqui. Ela disse assim, olha, se vocês não aceitarem a minha namorada e a minha homossexualidade e não aceitarem dentro da casa aí, ó, fazendo deitado com ela aí, eu não dou documento para vocês. Isso está acontecendo dentro da igreja. Nós estamos criando os filhos, não é como a Bíblia diz. Estamos inventando uma teologia sobre família que não existe. O cara não gosta da mulher, desculpa a expressão, nós temos só homem aqui, não gosta de comer a mulher dele, não gosta de deitar com a mulher dele. O que é que ele faz? Não tem jeito, você fica na rua, rodando, fica trabalhando, fica com os amigos. Eu conheço pastor assim, 2 horas da manhã, está na casa dos outros. Você tua mulher, não quero voltar. Não, tá tudo bem. Aí depois a culpa é da igreja. A culpa não é da igreja. A culpa é que cada um de nós precisamos ser construídos como cristão pessoalmente. Filipe e Pedalipe vão ser crentes se eles quiserem. Eu não vou ter nenhuma culpa na minha cabeça se os dois arderem no inferno. Ó. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu tenho poder para converter meus filhos? Agora tem pai com a consciência pesada, está até com um mal de Alzheimer travado, que o filho não converteu. Que se lasque, rapaz. Você deu tudo pro seu filho, deu comida, deu carinho, deu tudo. Agora você não é perfeito, você é perfeito? Mas eu apanhei da minha mulher outro dia, pastor. Nunca tinha escutado isso, mas falei isso para ela um dia. Não, mas é isso. A gente não é perfeito. Você pode... Olha, eu já falei isso em estudo. Você pode ser o cara perfeito da sua casa. Você tem o poder para converter sua filha ou seu filho? Você vai ser um cristão. E o que é um cristão? Ama a esposa, ama os filhos, dá um cheiro nos filhos, ama, disciplina, fica como a mulher em todo lugar, que é assim mesmo, porque é bênção. Vai ter que cortar aí para Corta nada. Aí é o seguinte, culpado, porque e tem gente que fala isso com os presbíteros, culpado porque ele não... Irmão, a maioria dos casos, aquela pessoa não vai para o inferno, não é porque você
criou ela errada, ela vai para o inferno por ela mesma. Ou ela vai chegar e dizer, eu fui criado por um pai doido. Deus, e aí? A consciência nossa deveria pesar se nós não tivéssemos ensinado a palavra de Deus para ela. Não é só isso. É que nós não vamos conseguir. Sim, com certeza, mas... Nós não vamos conseguir converter. Não tô falando Agora, um pai converter. crente, o que é que um pai crente faz? O trabalho dele. O pai crente vai amar o filho, vai amar a esposa. Vai ser perfeito? Não vai. Tira isso da tua cabeça. Agora vem as formulazinhas, que são todas católicas. Para nós. Porque a maioria dos pastores tem preguiça de estudar grego e hebraico. Tem preguiça. O que é que a Bíblia fala sobre família? É muito simples a Bíblia. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que é isso? Se sacrificar pela mulher. A mulher vai ficar estria, vai ficar gorda, vai ficar flácida. Você vai olhar na rua, vai ter 200 lá, bonitona, olhando para você. Mas daqui a um tempo você também entra no flacidez e na gordura e está tudo bem. Eu achei 200 muito. 200 raposas, né? Por que eu estou falando isso? 200 canhão, talvez. Eu estou falando isso porque nós estamos acostumados com formulazinhas que são da neortodoxia, do liberalismo, mas não são da igreja reformada. Eu tenho que pegar minhas filhas, olha, eu amo a igreja. Aí você olha para o seu filho e procura uma igreja. Teve a gente aqui que muda de igreja por causa dos filhos. Aí você está matando seu filho, você está fazendo uma faca assim, ó. Domingo aqui. Quem é responsável por ensinar os filhos sobre salvação, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia? Quem é? É a igreja? A igreja é um complemento. Mas vocês estão fazendo ao contrário. A igreja é o quê? É a responsável. Responsável de quê? Uma semana? Um dia na semana que senta ali na classe e fica 40 minutos? Não é bíblico. Isso não é bíblico. É mais fácil, pastor, é mais fácil deixar para a igreja, jogar a culpa na igreja. Agora, Agora, o que é que eu não estou dizendo? Eu não estou dizendo que a igreja vai ser irresponsável. Eu não estou dizendo que a igreja não vai ter. Nós não vamos investir o que a gente puder. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo de quem é o primeiro passo. Eles vão amar isso aqui quando vocês amarem. Felipe não gostava de assistir futebol. Ele veio lá assistindo futebol e gritando com o Flamengo lá, nos últimos dias de raiva. Aí ele vai encostando para perto de mim e fala assim, pai, o Flamengo está jogando? Aí já senta lá na cama comigo. Nós estamos fazendo tudo errado. Porque nós não estamos olhando para a Escritura. Seu filho ama a igreja como você ama? Ou você mesmo ama? Porque esse é o propósito da Bíblia. Agora, você não vai conseguir salvar o seu filho. Eu sei que a notícia é ruim. Não vai. E nem tem essa culpa. Se você, como o Cacheta falou, é um homem crente, é um homem que tem andado na presença de Deus, tem buscado fazer a coisa certa, não é perfeito, de vez em quando você pede perdão. Mas se você está tentando, para quê? Ficar com essa culpa, arrastando essa niveladora. Eu sou um cara observador. Eu olho que algumas filhas e alguns filhos aqui têm raiva dos pais, eu vejo isso claramente. E o pai não percebe. E ele está tentando agradar o filho, agradar a filha. Eu vou me tornar escravo do meu filho para tentar agradar ele. Difícil. Mas, toda vez foge. Por que a Bíblia é crível? Nós já falamos um pouco sobre a Bíblia, ela estava mais ligada à aprovação apostólica do que à autoria apostólica.
Havia muitos livros com o nome Evangelho de Pedro, Evangelho de Mateus, Apocalipse de Pedro. Havia vários livros com os nomes dos apóstolos. Mas estes livros não tinham em si a autoridade apostólica. O seu conteúdo, nós já falamos que aquilo que eu falava para o Everson sempre, Everson, a verdade é o quê? É o que é. A verdade é poderosa. Ela não precisa de ninguém. Ela vai sair a flote. Ela vai sair à frente. A verdade não precisa, como diziam os gregos e depois os romanos, ela não precisa de enfeites. A verdade é. Tá? Nós falamos desse grupo aqui, que está sendo falado aí, muito esses dias. Esses dias, muitos vocês têm ouvido. Quem está acompanhando o caso do está acompanhando o caso do Macião, né? O Macião começou a melhorar a Bíblia, foi o primeiro cara a fazer um update, né? Através do movimento pentecostal, que eu estou sendo anacrônico aqui, mas Macião foi o primeiro pentecostal, entre aspas, né? Mas tentou añadir coisas ali. Por que o movimento pentecostal não é legal? Por que o movimento pentecostal tem falhas? Porque ele tenta colocar especificidades no seu dia a dia com uma visão sobrenatural. Você vai comprar uma casa ou não? Aí você liga para o seu pastor ora e diz: eis que eu te digo, a casa cor-de-rosa não, uma casa branca. E eu sei disso porque vocês não, porque vocês já são curtidos e alguns de vocês aqui nem gostam das coisas que eu falo. Então nem liga para mim. Mas tem muita gente que liga para mim, ainda hoje está chegando novo para a igreja e fala: pastor, eu estou aqui com a dúvida de comprar um carro. Que carro eu compro? A cor. Eu falo: eu gosto de carro preto. Porque diz que vermelho corre mais, né? Uma prima minha que falava isso, eu não sei onde ela tirou isso. Vermelho corre mais. Na Ferrari, não? Né? Macião, né? Então surgiram as heresias que tentava cortar os primeiros textos bíblicos. Já falamos um pouco sobre isso, eu estou passando rápido. Beleza. Falei também sobre Atanásio, eu acho que eu lembro que eu falei, não falei? Falei ou não? Não, né? Atanásio de Alexandria nos apresenta a mais antiga lista de livros do Novo Testamento, que é exatamente igual à nossa atual. A lista faz parte do texto de uma carta comemorativa escrita às igrejas. Ele traça uma lista dos livros que já eram considerados em 367 a.C., já eram considerados os livros canônicos. Logo após Atanásio, dois escritores, Jerônimo e Agostinho, definiram um cânon de 27 livros. Uma questão que eu falei semana passada, Policarpo, que era discípulo de João, o apóstolo, Clemente e outros, refere-se aos livros do Antigo e do Novo Testamento como uma expressão como está escrito nas Escrituras, falando do Novo e do Velho Testamento como palavra de Deus. Vamos ver alguns testemunhos dos pais da igreja. Por que os testemunhos dos pais da igreja são importantes? Você vai ver que em termos de escritologia e de bibliografia, proximidade é algo muito importante. Cópias de proximidade é muito importante para que o documento seja crível, para que o documento tenha credibilidade. Se a Bíblia não tivesse cópias na proximidade que ela teve, ela já teria sido execrada pelos seus críticos. Irmãos, o que vocês precisam aprender aqui, eu sei que vocês estão com sono, o que vocês precisam aprender sobre a Bíblia é que a Bíblia é um documento extraordinário. Não tem padrão na história o quanto a Bíblia é um documento de credibilidade. Existem princípios que são para todos os documentos históricos. Todos os documentos. E a Bíblia passa em todos os crivos da credibilidade de documentos históricos com sobras. E isso é o que mais aterra os críticos da Bíblia. Porque a Bíblia é tão séria. Houve tantas cópias da Bíblia. E as cópias são tão parecidas. Vocês vão ver aqui comigo que existem mais de 25 mil cópias do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E sabe qual é a discrepância? 3%.
cópias de diferentes. Cópias de diferentes pessoas. 25 mil pessoas copiaram a 25 mil, não pessoas, né? 25 mil cópias, mas divididas em seções. Mas, por exemplo, essas cópias não foram mudadas. Não há discrepância. A discrepância de todas elas é 3%. Isso é um milagre literário. Por que eu estou falando isso? Nós conversamos sobre isso hoje. Porque o que é que vai acontecer lá na universidade? Alguém vai dizer que a Bíblia é um livro o quê? É um livro primitivo. É um livro boboca. Agora, tem uma frase na Bíblia que eu já dissertei sobre ela na universidade, que você pode discutir com o seu filho e falar para ele, falar com o professor dele. Eu já fiz Felipe fazer isso. Quem escreveu essa frase na história toda? Amai os vossos inimigos. Quem foi que escreveu isso na história toda? Sim. Fora de Jesus. Ninguém. Ninguém. Ninguém escreveu amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Dê comida ao seu inimigo. Ninguém escreveu isso. Eu estou dizendo o poder do que está escrito lá. Segunda coisa, eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. Se você quer construir um ídolo, você contaria as intimidades de Davi, como a Bíblia conta? Se você quer construir um ídolo, uma mentira, você contaria as histórias de Pedro? Você quer mentir, você quer fazer uma mentira. Aí você está dizendo lá, herói, né? Aí você está dizendo lá que o menino, a pedra cravou. Olha, gente, eu não vou destruir um cara desse, não vou destruir a história de um cara desse. O cara era um menino, adolescente, ele pega uma pedra, atira, crava na testa do gigante, o gigante cai de bunda para baixo, e perna para cima igual pinto. Aí na sequência, eu vou destruir tudo que eu estou construindo e falo, esse cara é um covarde, um mentiroso, um assassino, um psicopata, porque Davi teve características psicopáticas. Ele planejou. Ele teve tempo. Chegou Urias, vai deitar com sua mulher. Urias não foi deitar. Ele pega Urias e manda Urias para frente da batalha. Escreve um bilhete, Urias vai com o bilhete na mão. Ele sabe que o cara era fiel. O cara nem assim para soprar na vela ali e abrir. O que está escrito aqui? O cara está levando a carta de morte dele. Sinais claros de psicopatia de Davi. Gente, se você quer construir um herói, você não faz isso. Mas o que a Bíblia faz? Moisés. Abraão mentiu acerca de Sara. Abraão usava Sara para ficar rico. Mas eu estou com uma mulher bonita. Eu vi muito isso lá na Bahia. Eu estou com uma mulher bonita arretada aqui. Meu patrão gosta da minha mulher. Fica aí com minha mulher. Passa a mão nela, faz o que você quiser. E eu só quero que você me dê, Foi obrigado Deus a avisar em sonho. A falar, não toca nessa mulher não, doido. O próprio Jesus, né? Apareceu para as mulheres, né? Claro. Essa questão. Se você quer construir... Então, os escritores ficam loucos com a Bíblia. Porque a Bíblia não está preocupada em construir uma narrativa. Ela não está preocupada em fazer uma coisa armada. Ela diz somente a verdade. E isso dói para mim e dói para você. E é por isso que eu entendo o Ed René Kivitz. Tem coisa que ele podia tirar. Porque dentro da igreja dele, sinceramente, deve ter filho de crente lá que tem homossexual. Um menino meu pode se tornar um homossexual. Quando ele falou aquilo ali, eu desconfiei que ele é também. Não, aí já está inventando, né? Não, desconfiei, né, pastor? Pecado, né? Só uma desconfiança. Aí já é. É pela voz que ele falou, o jeitinho que ele falou ali. Não, para. É. Então, você começa
você começa a fazer o floreado. O floreado. Porque a Bíblia ela é implacável. Agora vamos ver o que diz os pais da igreja. Os pais da igreja é a geração que vem depois dos apóstolos. Tá? Eu ia fazer um timeline aqui, mas não deu tempo. Justino Mártir, é importante as datas. 165, o que é esse AD aqui, Eudes? Ano Domini. Ano do Senhor. Depois do Senhor, de Cristo. Depois de Cristo. Estamos falando de Justino Mártir. Estamos falando de uma geração já depois da geração apostólica. Tá? Essa geração chama como? Pais da igreja. Pais da igreja. Tá? Essa geração é muito importante. Referindo-se à Eucaristia, o que é Eucaristia, Erione? Eucaristia? É. É a celebração dos sacramentos. Que sacramento? Batismo e Santa Ceia. Não, Eucaristia é só Santa Ceia. Só sei. Tá? Agora o significado da palavra, Esse não você sabe. eu li esse dia e esqueci. O que significa? Eu não estou lembrado do significado da Eucaristia. Quinta-feira passada eu Alguma li. implicação em não chamar... Mas eu posso trazer semana passada. Mas eu sabia, eu esqueci. Alguma implicação que eles escolhem usar a Santa Ceia em vez de Eucaristia? Não, a palavra Eucaristia, eu acho que ela vem do latim. Eu acho que ela vem do latim. Busca aí, dá um Google aí. Eucaristia vem do latim, eu acho. Ou é o grego transliterado? Eu estou falando que a Igreja Católica acho que usa Eucaristia, né? Eucaristia. É a palavra que ele usa é Eucaristia. Eucaristia. Eu estou esquecido. A Santa Ceia escreve em Primeira Apologia 1,67, que é o livro dele, e no domingo, todos aqueles que vivem nas cidades ou no campo se reúnem num só local. Presta atenção. Presta atenção, esse é um documento logo após a era apostólica, e eu queria que vocês prestassem atenção como as coisas já se configuram como nós fazemos hoje. Escreve em Primeira Apologia e tal. E no domingo, no quê? No domingo. Repete, no quê? Domingo. No domingo, só fechar aqui. Não é sábado, né? Domingo. Não é sábado, é domingo. Tá? No domingo, eu queria estar com minha coisa aqui, mas acabou a bateria. E no domingo, todos aqueles que vivem nas cidades ou no campo se reúnem num só local. Ou seja, no domingo todo mundo vinha para um só local. E durante o tempo que for possível, ou seja, no tempo adequado, leem-se o quê? As memórias dos apóstolos ou escritos dos profetas. Então, quando o leitor termina a leitura, o presidente faz uma admoestação e um convite a que todos imitem essas coisas. Perceba, isso é um documento histórico, falando que a igreja se reunia no domingo, falando que as pessoas saíam de todos os lugares e vinham para se reunir, e que ali a principal atividade é que era o quê? Era lida os escritos dos apóstolos e os profetas, em nível igual. E alguém fazia o quê? Motivava para que seguissem aquelas boas obras. O que é isso? Isso é o culto público. Que deve ser o mais simples possível. O mais simples possível. Perceba que isso é um documento do ano 100, depois provavelmente da morte de João, e ele já está equivalendo os escritos dos apóstolos com os escritos dos profetas. O Velho Testamento com o Novo Testamento já está tendo equivalência. Isso é muito bom. Achou aí, eu? Não, lá não fala o significado da palavra, não. Origem grega, Eucaristia, sacrifício de ação de graças. É isso aí. Isso, fala de ação de graça. Segundo, testemunho. Irineu, 180 depois de Cristo. Se você quer ler Assembleia de Deus, um cara da Assembleia de Deus notável, F.F. Bruce. F.F. Bruce. Não sei que você falou Malafaia. Tem o melhor comentário de 1 e 2 Coríntios que existe. É o comentário de F.F. Bruce. Tá? Tem Malafaia. Não.
O que vai falar dos dons, cara? O Peteco vai falar... Hã? Vamos estudar ele. Ah, Sobre os dons. A importância de Irineu está no seu vínculo com a era apostólica e nos seus relacionamentos ecumênicos. Veja bem, Irineu, o seu vínculo com a era apostólica, porque ele era discípulo de Policarpo. E Policarpo era discípulo de quem? Do apóstolo João. Então, por isso que Irineu tem esse valor histórico em manuscritologia em relação à Escritura. Então, nós temos educado na Ásia Menor, aos pés de Policarpo, o discípulo de João, Irineu tornou-se bispo de Lyon, na Gália, em 180 depois de Cristo. Seus escritos confirmam o reconhecimento canônico dos 4 evangelhos, de Atos, de Romanos, de 1 e 2 Coríntios, de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1 de Pedro, 1 de João e Apocalipse. Só faltou Filemão, Hebreus Faltou aqueles livros que a gente já Tiago. sabe que houve discussões sérias. Mas ele já assume a canonicidade desses livros aí. Tá? Já assume, já no ano 180 depois de Cristo. Isso é muito legal, muito bom. Tá? O que mais? Inácio, esses 50 e 115 anos Domini, não querem dar-lhes mandamento, tal como fizeram Pedro e Paulo. Eles foram apóstolos. Seu livro, Australianos, capítulo 3, verso 3, foi escrito 3. Esse livro também é muito bom, acho que tem ele em português. Não quero dar-lhe mandamento. Então, ele já equilibra os livros de Pedro e Paulo como mandamentos. Eu estou tentando aqui, eu sei que vocês estão dormindo, eu estou fazendo um esforço, para vocês entenderem que a Escritura, ela já era tratada como Escritura, os escritos apostólicos já eram tratados como Escritura desde os primeiros séculos da era cristã. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa da cabeça das pessoas. A Escritura já chamou autoridade para si desde o momento que ela foi escrita. Ela já se impunha como autoridade. E isso é algo que nós precisamos ter em mente. Por isso que o púlpito está no centro. Por isso que a Escritura está no centro. Em igrejas bíblicas, o louvor demora de 20 a 30 minutos. E a pregação demora 1h30. Tá? Porque é a Bíblia que tem que falar para nós. Os concílios da igreja é uma situação bastante parecida com o do Antigo Testamento. Isso é um comentário em relação aos textos de Paulo, falando que é bastante parecido à autoridade do Antigo Testamento. F.F. Bruce afirma que, de novo ao Bruce aí, quando finalmente um concílio da igreja, o Sínodo de Hipona, 393 depois de Cristo, elaborou uma lista dos 27 livros do Novo Testamento, não conferiu-lhes qualquer autoridade que já não possuísse antes, mas simplesmente registrou a canonicidade previamente já estabelecida. Estes livros já eram tratados como palavra de Deus antes. A igreja só autentica. Eu já falei, a igreja não gera canonicidade. Ela só descobre a canonicidade. Lembra que eu falei lá na sala lá? A igreja não gera canonicidade. Ela descobre canonicidade. Pergunta. Hernando, numa construção, se formos considerar a igreja uma construção, o que são os apóstolos? Não. Você errou uma coisa, talvez com uma estrutura. Não, eu acho que não é estrutura não. Se eu estou pensando em construção, não é não. É o quê? É o A? É o batatão. Na Bahia. É o fundamento. Os discípulos não fazem parte legal da igreja. Os apóstolos.
Os apóstolos ou os discípulos? Os apóstolos não fazem parte legal da igreja. Eles são o fundamento da igreja. Agora, não estou dizendo que eles não são igreja. Mas, de uma forma legal, historicamente falando, eles estão num período de transição. Mas eles estão lançando o fundamento. E ao lançar o fundamento, toda a estrutura e as demais coisas devem o quê? Serem construídas sobre eles. O fundamento dos apóstolos. Sobre o fundamento dos apóstolos. Depois de 1600, no seu ano. Depois de 1600. Depois do Concílio de Trento, que Fábio gosta tanto. E esse ano eles tentaram acabar com a Bíblia. Não acabar com a Bíblia. Houve outras queimas antes pelos romanos. Os romanos tentaram queimar livros religiosos também. A Bíblia sempre foi perseguida. Mas com esse desejo de eliminar a Escritura. A Igreja Católica tirou as Bíblias de circulação. Inclusive, ela tirou as Bíblias. Não era interessante para a igreja que o povo tivesse a Bíblia, irmãos. Então, só uma coisa. Isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui. Você não vai encontrar pastor. De 10 você vai encontrar um ou meio pastor que vai fazer isso aqui. Você vai encontrar um pastor. Deixa eu ensinar isso aqui para vocês. Eu sei que vocês vão. Deixa eu ensinar isso para vocês. Quando um pastor chega numa igreja, ele encontra um conselho, uma ajuda diaconal, sabe o que ele quer? Ele vai olhar se aquele conselho vai rezar na cartilha dele. Se aquele conselho não reza na cartilha daquele pastor, ele vai fazer um movimento para tirar aquele conselho. Ele não vai formar os presbíteros, ou não, ele não quer melhorar os presbíteros. Geralmente, ele quer derrocar os presbíteros. E chamar outros presbíteros, não que foram ensinados a amar a igreja, mas que foram ensinados a dizer sim para eles. E isso, talvez, e isso tem a ver com o que você falou aí agora. O que é que um pastor deve fazer na igreja? Que a sua liderança possa contestá-lo, divergir dele, e possam seguir caminhando juntos. Porque como homem, o pastor sabe que ele não pode ficar solto. Porque se ele ficar solto, ele vira um demônio. Eu até acho que Malafaia, que esses de Macete são crentes demais. Isso é muita liberdade. Porque se eu tivesse o poder que esses caras têm... E a liberdade deles. Então eu não vou julgar o cara desse que está sem freio, sem nada, e ele é o papa da igreja dele. Mas o que acontece hoje... O que a Igreja Católica fez é o que nós queremos fazer. Isso está na história da Bíblia. Sempre todo mundo tentou esconder a Bíblia. Sempre todo mundo tentou colocar a Bíblia lá dentro do templo. Lembra de Josias? Quando Josias faz a reforma do templo, ele encontra a Bíblia. E aí nascem os escribas e os fariseus, que não eram uma palavra pejorativa nessa época. Acorda, Hugo. Desde então, não tem havido qualquer restrição séria aos 27 livros aceitos do Novo Testamento, quer por católico romano, quer por protestante. Oi. Que? Não. Agora, a igreja católica nunca foi única. Nunca houve uma unicidade. Havia uma divisão grande, que era a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Por causa da divisão do Império. Tá? A igreja do Oriente e do Ocidente. A igreja do Oriente, ela foi muito mais cerimonial. A igreja do Ocidente, ela tentou ser cerimonial, mas por causa da reforma e por causa da maneira de ser dos bárbaros, inclusive assista Bárbaros, que está na Netflix. É uma ideia interessante para você ter o background da época. Por causa da maneira como os visigotos, os astrogotos, eles tratavam as suas relações, é que a reforma protestante foi possível. Por exemplo, a ideia dos cantões de Genebra, os cantões suíços, eram lugares que respaldavam mais a ideia bíblica de governar. É tão interessante isso que lá nos bárbaros, e se você prestar atenção, lá está na Netflix, os bárbaros, tem um momento em que o governador da Germânia romana, ele pega um dos líderes
dos bárbaros. E os líderes dos bárbaros vêm amarrado e o cara bem assim, sem nenhum tipo de pudor, ali com as correntes. Aí o romano pede para ele beijar a águia romana, que era um símbolo de submissão a Roma. Hã? Você viu essa cena? Aí eu quero para beijar, aí o que acontece? O cara fala, pega a espada e dá pro comandante dele assim, vai lá e mata. Aí ele fala assim, não é bom a gente matar ele porque um homem não pode matar o outro. Tem que haver uma reunião e tem que haver uma decisão de conselho. Tem que ser um conselho. E isso estava entre os bárbaros. E o que é que os romanos tinham? Não tinha essa concepção. A concepção romana era a concepção de que o imperador e que o comandante mandava e não tinha que pedir conselho para ninguém. Essa era a concepção inicial. 8 episódios. Hã? Foi 8 episódios essa série. Isso era o caso do Isso é o sistema episcopal. dos reis na Inglaterra, quando eles preferiam os anglicanos, que era tudo misturado, e perseguiam os puritanos, no caso, porque no caso os reis definiam. Na Inglaterra foi uma questão de título. Porque a Inglaterra é uma ilha. E toda aquela ilha é dividida em títulos de família. Você vai ver isso em Coração Valente. Então, eles são donos. Por isso que a Rainha Elizabeth não pôde ser derrocada, tem que fazer um acordo. Eles não mandam nada, não fazem nada, só estão ali. Mas o título da terra da Grã-Bretanha é da Rainha Elizabeth. Você tem a sua casa lá, mas o título original é dela. E ela distribui aqueles arrendamentos da corte. O que acontece na Inglaterra é que o movimento reformado, o movimento da Escócia, os escoceses nunca aceitaram esse tipo de situação. Por isso eles eram considerados revoltados. E a reforma protestante nasce nesse sistema de revoltamento, vamos dizer assim. E aí o que acontece é que a confissão de fé durou muito pouco, o sistema presbiteriano durou muito pouco lá, por causa da ganância dos lordes ingleses, que eles nunca não aceitavam perder as suas possessões de terra, nem aceitavam distribuir aquilo de uma forma mais equitativa. Mas eu falo assim, os reis, eles escolhiam, no caso das igrejas anglicanas... Sim, é um sistema político. E no sistema, nos puritanos eram eleitos os presbíteros, a igreja... Isso, não, é a Câmara Baixa, era o sistema de cantões, que eu estava falando aqui com os meninos, que também era na Germânia, que isso não tinha o conceito católico. O que é o conceito católico? É o conceito do bispo. Porque era tudo misturado. Né? Exatamente, um manda. E isso quase destruiu a Roma e quase destruiu o sul da Europa. Agora, o sistema de conselho que você tem que convencer, que você tem que ter argumentação, que você tem que ter, como é que fala, tática política de persuasão e também de relacionamentos, isso fez o norte da Europa. Eu botei uma coisa lá na internet e eu fui muito criticado, e eu gosto quando eu sou criticado. Eu gosto. Gosto. Eu gosto. Eu coloquei assim, resumir a reforma protestante em 5 pontos é a maior mutilação intelectual da história da igreja. E é mesmo. E aí uma menina, que é a Marcela, que ela estuda física aqui na Universidade de Boston, a Marcela falou, pastor, que interessante a sua afirmação. Me diz aí um livro que eu poderia ler sobre isso. E eu indiquei para ela o Pensamento Econômico e Social de Calvino, do André de Bieler, que é um livro fantástico, que fala por que o Ocidente, por que o norte da Europa é como é. Esse livro está na Amazon, é baratíssimo. Né? Se esgotou no Brasil. O Pensamento Econômico e Social de Calvino. André de Bieler. Hã? Quanto? Ele é grossinho, né? Para mim é uma maravilha. Então, assim, esse livro vai falar o seguinte, é como você falar, Calvino, o que é Calvino? É predestinação. Que coisa, gente, como é que eu vou resumir Calvino em predestinação? Calvino é tão maravilhoso. Aí você vê um monte de pastor bota lá, só a graça, só a fide, só a coisa. E aí a gente resume a reforma a isso.
E não é só isso. O mundo de então, né? Hã? Ela revolucionou o mundo de então. Ela é um Até hoje, sistema que muda o ser humano. Ela é um sistema que produz um sistema econômico, um sistema familiar poderosíssimo. O sistema da reforma, o sistema bíblico da reforma protestante. Porque não existe um rei que manda, desmanda, como vocês querem. Às vezes vocês querem um pastor aqui na frente para orar por vocês, para ler a Bíblia por vocês, para entender os textos bíblicos por vocês. Por que eu estou chamando vocês para ir para programa, para fazer devocional? Por que eu estou chamando vocês aqui para fazer devocional na igreja? Tem igreja aí, meu irmão, que o pastor sobe no púlpito, e vocês já experimentaram isso. O pastor sobe no púlpito, ele faz a liturgia, aí tem o grupo de louvor que canta, depois ele prega. Por que eu quero aqui, antes do coisa, que você faça um devocional? Porque é bíblico. Porque com o mesmo sentimento que você senta para ouvir o Hernandes, você tem que sentar para ouvir o Tiago. Ixi. Sabe por quê? Porque isso é igreja. Olha, uma coisa que o Erione fez foi muito bom. Eu louvei a Deus. O Erione foi lá e falou assim, olha, pegamos a sua ideia no conselho também, está assim. Gostei muito da sua devocional de hoje, sobre Jó. Todos os diáconos, de alguma forma, estão fazendo devocional. Acho que com exceção do Kiko, não é isso? Fez. Todo mundo fez. Todo mundo fez. Isso para mim... Imagina a alegria de um pintinho no lixo. Já viu essa expressão? Porque eu sei como funciona o pseudo-sistema presbiteriano em que o pastor é o bispo. E eu me dei a cara a tapa mesmo. Eu provoquei ódio em vocês de mim. Eu sei que vocês olham, até as mulheres de vocês olham para mim assim e falam, moça, esse cara... Mas eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês analisem, eu quero que vocês sejam livres. Eu quero que vocês sejam livres para chegar e dizer assim, pastor Pedro, eu não concordo com o senhor. Aí eu vou dizer assim, então vamos tomar um copo de cachaça, porque aí eu cumpri meu propósito. Porque é assim. Alguém tem que discordar de alguma coisa. Eu mandei o áudio da minha mãe, como eu fui criado, minha mãe estudou latim. Minha mãe é uma pessoa muito culta. Uma das coisas que mais eu faço com a minha mãe é discutir, é discordar e depois tomar um café. Se não há isso, não há maturidade. E hoje nós estamos numa igreja que eu não estou preocupado com números. Apesar que a nossa igreja, todo dia, a gente me liga querendo vir para cá. Mas eu estou vendo um alicerce sendo feito. Um alicerce sendo construído. E esse alicerce vai fazer a diferença. De gente aqui que não tinha condição nem de orar. Mas que passa agora e fala. Que lê. Não precisa ser Caio Fábio, não precisa ser um Hernandes para pregar, não. Só precisa, no pouco que Deus lhe deu, ser fiel. Ser fiel no pouco. Só isso. E Deus vai usar você. Porque o ministério do Hernandes não é maior do que o seu. O ministério do Billy Graham não é maior do que o seu. Então, quando nós estamos falando de Bíblia, e agora está ali uma lista, por exemplo, de livros apócrifos, que foram descartados, para você entender a seriedade dos primeiros cristãos. Seriedade dos primeiros cristãos. E isso nós precisamos entender.
Eu não vou citar aqui, mas todos esses livros são apócrifos. Foram descartados porque tinham bobagem. E não tinham autoridade em si mesmos. Porque a verdade é. E quando você lê um texto que é verdadeiro, ele te confronta, ele te cala, ele se estabelece sozinho. E outra coisa, a Bíblia foi fazendo cópias, sabe por quê? Porque a Bíblia foi se multiplicando só, cara. Deus atuou sobrenaturalmente e perseverou a sua palavra. Conversava quando Augustus veio aqui. Paulo escreveu 4 cartas a Corinto. Só sobrou 2. E Deus só permitiu que ficasse para nós 2. Agora o texto bíblico, tecnicamente, ele é maravilhoso. Eu tenho aqui o que o Fábio fala direto. Eu estou deixando para a semana que vem. E depois eu quero chegar aqui. Eu quero chegar para a gente estudar o manuscrito. Pouquinho, porque eu quero entrar em hermenêutica homilética, porque eu sei que o Tiago está doido para pregar. As maiúsculas, né, as iniciais, 277 manuscritos. As minúsculas, 2.764 manuscritos. Imagina. Numa época que não tinha impressão. Numa época que era tudo escrito. Pastor, e não era tão simples como escrever à mão hoje, que é papel e caneta, né? O papel tinha que ser feito de forma especial, desde o período do Nilo lá, alguns pergaminhos. O pergaminho era caríssimo, né? Caro. Gente vendeu o que tinha para esses livros chegarem até nós. Tá? Alguns de todos são os papiros do Nilo. Pastor, tem que separar o Wilson mais um pastor, viu? Não para de conversar. É o que o Wilson agora está perdido. O time dele ganhou hoje. Para terminar, gente, porque eu preciso ir embora dormir. O governador disse que é só até as 9, 10, né? Sexta, né? Esse governador já virou democrata também, deixa ele. Papiros. Depois da derrota de manhã. Ó, 88. Achados recentes. 47. Total de cópias gregas da Bíblia. Cópias gregas. 5.309. Agora, só para vocês terem ideia para a semana que vem. Outras cópias da Bíblia que não gregas. Cópias latinas da Vulgata. 10.000. Cópias de etíope ou etíopico, mais de 2.000. Slavônico, 4.100. Armênio, 2.500. Vai mais seguindo. Versão siríaca, essa é boa. A copta também é muito boa. Essa árabe. Versão da Velha Latina, boa também. Versão anglo-saxônico, gótico, tal, tá aí as versões. Olha o tanto de versão em outras línguas. 19.284. De um documento, mais 5 da outra, 25.000 cópias. Sim. Não, mas o que você tem? Aí depois essas cópias se tornaram brasileiras, aí foi os reformadores. Porque a maioria dos reformadores criaram seus sistemas de língua do seu país. A língua germânica, alemã, nasceu da Bíblia. Outras línguas que nasceram da Escritura, porque foram traduzindo a Escritura e foram gerando uma linguagem, uma gramática. Pastor, ele está incluindo o velho ou o novo? Não, só o novo. Só o novo. Só o novo. Só o novo. Porque o velho não é questionado, o velho como um documento histórico. Hã? O velho foi aceito e caro, porque depois de Trento houve uma mudança por causa daquilo que o Ed Redequimes faz. Vamos fazer um update, botar Tobias, botar os outros, para a gente fazer as macumbaiadas que a Igreja Católica fazia. Mas era até o próprio Jesus, né? Ele foi no velho, né?
Sim. O velho, como eu falei, a base. O velho já estava mas depois estabelecido. eu estou dizendo que os 27, e agora eu estou com a reportagem nova aí, da Universidade de Oxford, que eu vou trazer na semana que vem, já estão datando documentos que encontraram, parte dos documentos que estão datando do ano 60. Porque é o seguinte, os críticos fazem uma lei para credibilizar um documento histórico. Ele faz uma lei rígida. Aí o que acontece? A maioria dos documentos cai. Aí quando eles vão para os documentos bíblicos, os documentos bíblicos passam. E aí eles falam, oh meu Deus, e agora? Vamos criar outra lei. Eu vou falar sobre alguns capítulos de Mateus, alguns fragmentos de Mateus foram encontrados, que são exatamente iguais aos que nós temos. Gente, a Escritura é um milagre maravilhoso e é inquestionável. Hoje eles não mais estão questionando a origem da Escritura, a credibilidade literária da Escritura. Eles não estão mais questionando isso. Eles estão questionando o que está escrito. Ele está questionando o que está escrito lá. Tem uma pergunta, que eu estava conversando com o Tiago hoje. Tem uma pergunta que se você fizer para um físico, e ele for sério, ele vai se calar diante de você. Ele vai dizer assim, você quer que a Bíblia, que Deus criou tudo, que um Deus da Bíblia fez isso, tal. Isso é muito primitivo. Isso é muito simplista. Aí você vai fazer uma pergunta para ele. Aprende essa. Eu já fiz Felipe fazer a pergunta para o professor dele endoidou. Professor, por que existe algo e não nada? Por que existe algo e não nada? Ele vai pensar, se ele for sincero, ele vai dizer o seguinte, eu não sei. Por que existe algo e não nada? Tá bom, foi uma explosão. Mas a matéria que gerou essa explosão inicial é algo. Por que aquilo existe? E não existe nada? Eles não sabem responder. Porque a existência, nós vamos estudar isso, teotologia aí, pessoal que tem ontologia aí, domingo, a existência pressupõe algo antes dela. Ou alguém antes dela. E a pergunta é, por que existe algo e não nada? Porque se é uma explosão, esses elementos que geraram a explosão, por que eles existem? Como eles surgiram? De que forma? Segunda pergunta. Se a natureza da matéria é manipulativa para gerar transformação, quem manipulou? A natureza da matéria é manipulativa para gerar transformação. Eu estou com essa cadeira aqui. Eu pego essa cadeira aqui e deixo aqui. Daqui 50 anos, a cadeira aqui. Porque é da natureza da matéria o quê? Permanecer aqui. Para ela ser transformada, eu tenho que botar fogo, cortar, tirar o coxim. Molhar Alguém tem que o quê? Porque é da natureza o quê? Se você deixar uma pedra ali, no meio daquele asfalto, daqui 50 anos, está lá a pedra. Qualquer transformação que vai acontecer nela não é substancial. Porque a matéria precisa ser... Eles estão agora analisando os asteroides, porque os asteroides são os maiores levadores e intercambiadores de comunicação do universo, são os asteroides. Os asteroides são, eu já expliquei para alguns aqui, acho que numa conversa informal, que são chicoteados. Tudo no sistema é chicoteado. Você pega a gravidade de um planeta e faz... E ele chicoteia aquele asteroide. Então, o asteroide vem de um sistema solar, outro foi chicoteado lá, ele vem, ele pega uma velocidade maior, que ele rompe o campo magnético do seu sistema, e ele entra no nosso sistema solar. Quando ele entra no nosso sistema solar, ele é preso, ele tem que fazer a volta do Sol, aí ele é chicoteado do Sol e vai em direção aos planetas. Só que a Terra tem 2 planetas que defendem ela. Deus é maravilhoso. Tá?
E aí, para chegar na Terra, tem que, às vezes, os meteoros, batem nessas coisas e não chegam na Terra. Mas esses meteoros, eles demonstram que a matéria por aí está virgem. É como se ela não foi manipulada além da superficialidade da manipulação dos contatos dos astros. Por que a Terra é diferente? Por que eles estão agora loucos com uma lua de Saturno? Lá, né? Não, dizem que tem água líquida, né? Porque água tem em todo canto. É água líquida que eles não têm, né? Então, o que acontece? É que a natureza da matéria, ela precisa ser manipulada. É dela. Então, a espontaneidade não cabe na natureza da matéria. Então, quando você começa a ver essas coisas, quando você começa a perceber a Escritura, e você começa a fazer exegese na Escritura, quando você começa a ler a Escritura de uma forma séria, você verá o quanto a Escritura é potente. O quanto que Jesus escreveu é potente. E o quanto a mensagem que nós temos é potente. Agora, irmãos, tanto aqui como daqui a 10 anos, como há 10 anos atrás, há 10 mil anos atrás e há 10 mil anos para frente, só vão se converter pelo poder da palavra e pelo poder de Deus. Não é pelo nosso esforço científico, não é porque nós vamos dar respostas bonitas cientificamente. É a atuação sobrenatural do Espírito Santo. Então nos apeguemos à palavra, preguemos a palavra, anunciemos a palavra, centralizemos a palavra. Amemos a palavra, estudemos a palavra. E Deus vai falar aos que tem que falar. E Deus nos usará. Amém, irmãos? Semana que vem, se Deus permitir, deixar a pandemia. Quem faz a devocional? A devocional tem a lista aí. Quem faz a devocional? Fábio já roeu as cordas hoje. Era você na devocional de hoje, filho. Está lá no manuscrito de Qumran. Olha lá, você não sabia, não? Quer fazer semana que vem? Tava junto com... Então você faz semana que vem e eu faço a sequência, continuo a sequência da galera. Hã? Era Daniel quem? Castilho. Então vai ser o Fábio e depois Daniel e a gente segue as ordens assim, tá? Tá bom, Fabão? Beleza? Não, eu não entendi a mensagem aqui. Eu achei que era só um puxão de orelha para eu vou faltar. Não, estava aqui. Estava aqui sim. Eu li e interpretei mal. Não, mas obrigado pelo interesse e pela coragem. E bom, vamos ficar de pé, vamos orar. Irmãos, uma das nossas irmãs está com uma filha numa situação de saúde mental muito crítica. Eu queria que vocês orassem por ela. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não tenho permissão para fazer. Mas eu gostaria muito que você orasse por ela. É uma irmã que é membro da nossa igreja e a filha é membro da nossa igreja. E eu queria muito que você colocasse na presença do Senhor, o Deus que pode fazer todas as coisas, para que essa situação se resolva. Tá? Se você quer saber quem é a pessoa e quer orar, você procura o presbítero Cacheta, ele está com a situação, também o pastor Jeff, para nós nos unirmos e cuidarmos dos nossos. Tá? Eu vou pedir para o Erione orar, que ele dá junto. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra que ouvimos, obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Seja para a nossa edificação, Deus nos fortaleça como igreja, nos fortaleça, Deus, com amor aos nossos irmãos e as pessoas que estão ao nosso redor. Oração por